Na Classic foi onde teve uma... O probleminha. É, teve um problema lá. Ah, tá. Esse foi o atleta que saiu do palco. É, vou colocar Foi pra ele. galera ver. Esse foi o A momento galera já. tá vendo já. Essa daí foi a hora do confronto dos dois. Confronto dos dois. Pra quem não viu, pra explicar, né, Renato? Já havia tido uma outra... Ele competiu numa outra categoria. Os dois fizeram dobras. Exato. E eles haviam se confrontado numa outra categoria. Onde o atleta mais baixo foi o vencedor. Na primeira situação. Isso. E aí essa é a segunda situação ao qual eles foram confrontados novamente. Olha a perna de lado do mais baixo. Mais baixo, mais seco, né? Olha os cortes do O posterior. condicionamento no glúteo ali já disse, Não tinha chance. disse que era dele. Pose melhor. Não que o outro esteja ruim, mas é realmente o campeão aí. Por mais que esteja por vídeo, já dá pra ver que ele tem um nível de condicionamento superior. O problema todo começou na premiação, né? Esse caso da tinta escorrendo também pode ter atrapalhado ele um pouco. Sim, isso pesou também. Eu, como árbitro, pontuaria a favor do atleta mais baixo. E tá lá, né? No confronto. Essa pose pra mim foi o que determinou a vitória dele. Faltou um pouco mais de controle, né? Do mais alto. Glúteo posterior ali, panturrilha, muito mais evidente. A perna de lado com mais detalhes. Mais controle no abdômen. Pronto. Julião, vou ver se eu coloco o áudio aqui pra galera ouvir também. Ele chama. Como é que foi? É aí que tá, eu não vi essa parte. Ele foi chamado como campeão. Ele foi chamado como campeão. Irmão Coach Rubens, direto da Califórnia, cobrindo o California State. Aí ele Football. deu... Aqui pra vocês, na nossa acontecimento. Aí a essa daí. Não, apresentação agora é individual. coreografia. Legal, vamos passando, vai avançando, Mauricião. Esclarece pra galera, Júlio, por que um atleta tá escorrendo tanto e o outro não está? Um sua mais do que o outro. Um tá com calor mais do que o outro ou ainda tem um pouquinho de água pra tirar? Ainda tem água para tirar e condicionamento, os dois. Então, o atleta mais baixo, ele tem um nível de condicionamento melhor, ele mostra isso nas poses, ele não demonstra, né, o cansaço através da respiração. E é fato que quando a respiração fica extremamente ofegante, o corpo começa a reagir para resfriar o organismo. E a situação é essa, você começa a liberar líquido para fazer o resfriamento, suor. E aí está acontecendo isso, por quê? Porque ele tem água ainda sobre a pele, ele precisava estar com 2 níveis a mais de definição. O primeiro colocado, né, que ficou determinado pelos juízes na sequência mesmo, como campeão também precisa definir mais, mas tinha menos água sobre a pele. Eu acho que o que influencia também é, por exemplo, você não está muito adaptado a pousar. Então aquilo vai ser um esforço que o seu corpo não está tão acostumado. E aí já vai ser um esforço a mais que vai gerar esse suor. Isso, aí é o caso do treino de pose, né, Isso. cara? Isso daí é uma coisa que o cara tem que treinar muito, porque qualquer pessoa que você pega para posar 5 minutos e não pratica a pose, vai apresentar suor. Por exemplo, se você treina a pose por 1 hora, não vai ser 5 minutos no palco que Não vai fazer vai. você suar. Exato.
Essa é a principal diferença. Só se você estiver sob uma luz muito forte. Isso já às vezes acontece também. Mas não era o caso daí, porque a gente subiu no palco e a luz não estava forte desse jeito. Peraí, segura aí, mocinho. Eu vou pedir só pra você liberar o som agora. Já tá. Tá Tá liberado? no jeito, já. Então tá. O som de lá tava baixo, tá? Então aqui eu aumentei no máximo pra gente ouvir, mas... Tentar ver se a galera consegue ouvir. Aí tá bem baixo. Chamou 37. Ela falou 37. Ele não reclamou nem nada. Como segundo colocado, né? Exato. Na verdade, aí já era estranho. Mas ele não se afetou. Ele Aí, realmente se comportou Como atleta. como se nada tivesse acontecido. Pode ter ficado indignado, mas não demonstrou. E aí o outro aí foi determinado campeão. ele vai posar com o troféu ainda. Talvez nessa olhada aí os caras... Aí. Ganhando a categoria. Vou julgar essa classe de novo, ele falou. Falou, vou julgar essa classe de novo. Esse atleta chama Rogério, né, o Julião? Cara, eu não conheço ele, mas ele saiu muito frustrado do palco. Isso é fato. Bom, assim, fato que houve erro do juiz. Isso não é inegável. Então, o atleta ele se sentiu numa situação constrangedora e resolveu se retirar. É uma questão muito pessoal isso, cada um vai se comportar de uma forma, né? E do momento, né? Também depende muito. Então, às vezes o cara tá nervoso, ele pode estourar, querer ir pra cima de alguém, às vezes o cara já tem uma personalidade mais intrínseca, então ele se resguarda, prefere sair do palco, como esse fez. Ou alguns que simplesmente ficam completamente nervosos posteriores ao fato e vão na internet reclamar. Então aí foi uma característica de... Na verdade ele tentou ali como uma forma de expressar a sua indignação, sair do palco. Eu encaro dessa forma. Eu também acho. Eu acho que ele acabou saindo do palco porque ele, da mesma forma que ele se emocionou ganhando o título, ele se frustrou perdendo o título. Mas são seres humanos, né? A gente também fala assim, pô, vamos xingar o árbitro. Peraí, mas são seres humanos. Mas né, ele ainda não tinha perdido o título. Não, ele não tinha. Entendeu? Não tinha, mas ele de alguma forma... De alguma forma ele sabia que ele não estava melhor? Exato. Isso, porque ele já tinha perdido. Tinha né? perdido. Então, porque na verdade é o seguinte, eu não vou julgar o atleta, não vou fazer isso, porque nós somos atletas e a gente sabe o que é o sentimento de estar lá no palco. Cada um aperta onde... O calo de cada um aperta de um lado, Isso. no outro, depois ele foi na rede dele chorando, assim, ele triste, ficou chorando, ele isso ficou com a muito atitude abalado. dele, porque Eu achei bonito dele pedir desculpa por não ter confrontado. Porque Eu na achei verdade, da hora. na base de regra, para quem está acompanhando aqui, e o nosso objetivo nesse podcast é educar as pessoas no esporte do fisiculturismo. Na base de regra, gente, o que ele fez não é legal, porque por mais que o juiz, de repente, tenha errado, quando ele deixou de confrontar, ele acabou desrespeitando o oponente dele. não só o oponente, mas se você for entender como esporte, a autoridade máxima é o juiz. É como se, por exemplo, já acontece isso muito no futebol. O juiz dá o pênalti, e depois ele volta atrás. Já aconteceu. Antes Várias daquele VAR, vezes, antes do isso. VAR, ele voltava atrás. Ele ouve o árbitro auxiliar, o bandeirinha fala, estava impedido, não foi pênalti não. Aí ele volta. Aí como se o jogador falasse, então não vou mais jogar. E saísse do campo. Não Cara, teve- você pode xingar, você pode ficar revoltado, você pode ficar bravo, mas tem que continuar no jogo. Não teve a Tem que continuar. Miss Universo A Miss também, Universo mesmo que foi colocaram chamada, a coroa na menina. colocaram a coroa Exato. e falaram, não é você. É. Aí E ela já tinha comemorado, já tava Já com buquê, tinha. já tava com tudo, tava comemorando. Tiraram. Tiraram até fotinho, mandou pra mamãe a foto. Mas ela ficou brava mesmo ali, hein? Ficou brava. Ali ela ficou Não, brava. o Perdeu a senti- linha. É a Sim. frustração, né, Renato? É fogo. É fogo. Assim, Mas- a galera tá falando aqui assim, foi humilhação pra ele. Não é uma questão de humilhação. Não. É aquela Humilhação. questão, é a frustração e É a tem que ser o frustração. correto. Não, Frustração. humilhar. Gente, vocês têm que entender o sentido da palavra humilhar.
Ali só tem campeão, cara. Esses caras fazem de tudo pra competir ali e mostrar o seu... todo o trabalho que eles fizeram. Tá, então assim, se ele se sentiu humilhado, por que o outro também não teve a mesma atitude? Ele ficou quieto. Por isso que a gente não pode julgar. Cada um vai se portar de uma forma. O prejudicado, nesse caso aí, foi o cara que ficou em segundo, que na real era o campeão. Imagina se ele também não se sentiu humilhado, Exato. entendendo que na outra categoria ele tinha ganhado. Falou assim, "Aqui eu fiz de Exato, errado." entendeu? Renato, ó, Então... veja só, pra mim é assim, erros podem acontecer, a federação, lógico, o árbitro seres errou, humanos. mas todo mundo erra, não tem como alguém falar assim, não, eu sempre fiz tudo certo, isso não existe, todo mundo já errou, mas a gente tem que entender também o seguinte, ó, ninguém parou pra pensar no cara que teve a sua vitória, tipo, a gente não tá falando aqui, fulano ganhou e foi bom. A vitória do que ia, entre aspas, ficar em segundo, do cara que tinha um shape melhor, foi, entre aspas, apagada. Então, assim, todo mundo acabou sendo prejudicado. O árbitro que errou, o cara que acabou pegando uma premiação e depois teve que devolver, e o rapaz que foi campeão, mas que, tipo, gerou aquele... Perdeu o gostinho. Isso. Ó, eu vou contar uma história aqui. Em 2014, eu era treinador do Rafael e nós fomos competir em um campeonato brasileiro. Rafael ganhou a categoria, foi pro overall e houve o mesmo erro. O Rafael foi determinado como campeão. Overall. E ele ganhou de um... Cara, o menino participou até da casa, esqueci o nome dele. Ele ganhou de um menino de Goiás. E aí, quando fomos pro backstage, na época era a antiga federação, veio um dirigente conversar comigo e falar, ó, teve um erro na súmula. Na verdade, quem ganhou foi o atleta de Goiás. Não foi nem no palco, já tinha descido, já tava tinha lá atrás. descido, Puta, já tava lá acabado, já. atrás. Já tava lá atrás. Caraca, velho. Aí ele veio, conversou comigo, ele falou, só que, cara, ele continua sendo campeão brasileiro, ele só não é o absoluto, e os dois têm a vaga do sul-americano. O rapaz de Goiânia não era um cara que tinha uma condição financeira favorável, não conseguiu dar prosseguimento na preparação, não foi para fora. Eu fui com o Rafael para fora. Nesse campeonato, o Rafael ganhou a categoria e nós fomos pro overall. Só que quando a gente estava lá atrás, tinha um outro atleta brasileiro chamado Otto, que era mineiro, que também era júnior na categoria de baixo do Rafael, que estava todo sem tinta lá, tudo Você borrado. contou essa história. Cara, nós fomos lá, fizemos a pintura do moleque, o moleque ficou perfeito. Na hora que ele posou, eu falei, Rafa, você vai perder pra ele. Dito e feito, Foda, o cara né? foi lá e ganhou o campeonato overall do Rafael. Então, vocês podem perceber que tem muita coisa assim que é destino mesmo. Não era pro Rafael ser campeão overall naquela época. Tava tudo programado pra ele no futuro, mas não naquele momento. Então, cada um tem seu momento e cada um tem que saber respeitar isso dentro do esporte. Então não dá pra falar que foi humilhação, porque isso tá longe de ser. Vocês têm que entender o real sentido de humilhação. Pra vocês hoje tudo é humilhação. E eu acho muito justo os árbitros pedirem para retornar, reconhecendo o erro e premiando o atleta que deveria ser premiado da forma correta. Na verdade, a justiça foi feita. Isso que eu ia destacar. O árbitro pode ter errado, mas, cara, ele teve muito culhão. Exato. Porque ele mandou voltar, ele podia falar assim, deixa eu ficar aqui quietinho, eu não vou me queimar, não. Exato. O segundo não reclamou, acabou. Não, ele teve coragem de falar, opa, tá errado, quero olhar de novo. Ele teve coragem, cara. Exato. Ou seja, colocando acima de tudo, em cima até mesmo da imagem dele, a honestidade. Isso. Isso é o esporte, né, cara? Entendeu, então? Porque a gente cria confiança no esporte. Quando um árbitro tem coragem de reconhecer um erro e voltar, sendo que ele não precisava fazer isso, a Exato. súmula tá só na mão dele, Isso. mostra o nível de honestidade do esporte. Eu recebi algumas mensagens me confrontando para eu, tipo, explanar na internet. E eu respondi todos com educação, com exceção a uma. Mas os que eu respondi com educação, eles sabem que eu falei o seguinte, cara, como é que eu vou expor algo que eu achei que foi correto? Voltar atrás. Para mim, por exemplo, a gente avaliou aqui e viu, e lá dava para ver que o cara que ficaria em segundo tava melhor. Aí sim seria feio.
Aconteceu o que a gente via antes aqui. O cara com melhor shape ficar em segundo, em terceiro, em quarto. Então, assim, querendo ou não, infelizmente foi um erro que não pode acontecer. Tem que tentar eliminar o máximo possível. Foi um erro, ninguém tá... Mas o erro foi reconhecido. Exatamente. E foi reparado. É um erro que não houve E danos. que já aconteceu aos resultados. aqui nesse podcast, a gente já citou, 1991, Arnold Classic. O Sean Ray ganha o título, leva a grana pra casa, o troféu pra casa. Uma semana depois o cara, opa, devolve. Tá errado. Caiu no doping, que todo mundo sabe que todo mundo tava dopado ali. E você caiu no doping, devolve a grana, devolve o troféu e você não tem o título. Cara, aí é doído. Se a gente for por humilhação, isso daí é o quê? Processo, indenização pesada. Exatamente. Então, a vida é isso, gente. A gente tem que estar preparado para tudo. Principalmente no esporte. Principalmente no esporte. Mas tá aí, isso aí foi bom ter comentado, porque isso aí caiu até no canal do Notícias Maromba. Agora, né? eu queria falar uma coisa. Eu acho que a federação, né? Eu trabalho com eles. Eu acho que seria bacana ele chegar pro atleta que teve assim, o título tirado e falar assim, ó, próxima competição sua tá coberta. Eu também Venha acho justo. competir e a gente Você não vai pagar nada. Isso. A sua inscrição é Exato. nossa. Exato. Como forma de reparar Isso. que ele... Eu digo prejuízo. O prejuízo é espiritual. Né? Exato, o prejuízo psicológico. Psicológico, boa, Julião. É isso, Psicológico. é muito diferente de humilhação, tá? Humilhação muito é moral, né? diferente, que é moral. Ninguém ofendeu, ninguém xingou, ninguém fez nada para deturpar a imagem do rapaz. Não. Humilhação isso não foi feito. normalmente é tentar reduzir alguém a um nível abaixo. E não é bem o que aconteceu. Não, ninguém tentou Foi reduzir ninguém, cara. Um erro infeliz. O erro feliz mandou voltar e jogo que segue. O que o atleta fez? WO. Ele ainda tinha chances. Ele tinha chance, ele deu um WO. Meteu um Essa WO. foi a verdade. E aí, metendo um WO, fica até a vitória do rapaz também não fica tão gostosa. Não fica Ninguém válida. quer ganhar por WO. E ele fica tinha válida. outra competição, outra categoria que E ele ia subir. também foi E embora. ele também não Desistiu, preferiu entendeu? desistir. Ele deve ter ficado muito mal. Ficou mal, tadinho. Também vamos entender o lado O dele. psicológico de um vai Abalado, trabalhar de cada sim, forma, sim. cara. Cada um é cada um. Isso não tem como se resolver de uma hora pra outra. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like pra ganhar 20 centímetros de braço. Valeu, falou!